Olá pessoal, boa tarde, sou o professor Oswaldo e nós estamos aqui na nossa disciplina de recuperação da informação, na unidade 1, e nós estamos discutindo abordagens conceituais da recuperação da informação. Hoje nós continuaremos a discutir conceitos e tipos. Na aula passada nós falamos sobre a recuperação da informação manual e hoje vamos ver um subtipo deste tipo de recuperação. Então a aula de hoje traz uma revisão, um pouco mais de matéria e exercícios, essa é a nossa aula número 3. Então vamos continuar aqui. Bom, primeiro, esta é a definição que já havia sido colocado e discutido na aula passada. Eu vou ler aí para quem tiver com dificuldade de acompanhar a tela. A recuperação da informação refere-se a uma parte do ciclo informacional na qual são tratadas as ações necessárias para identificar e indicar ao potencial usuário os documentos e os dados que podem vir a suprir uma necessidade informacional. Normalmente, a necessidade informacional é indicada como uma expressão de busca, tá certo? Qual é a motivação para estarmos estudando, para estudarmos, a recuperação da informação? Vamos ver o que eu escrevi. O processo informacional é bastante complexo e é sensível às peculiaridades, melhor agora, do potencial usuário da informação. Portanto, são necessários estudos sobre esta complexidade, de forma a definir os melhores mecanismos de RI para facilitar o processo do usuário. Veja só. A recuperação da informação ela é feita por quem? Ela é feita pelos seres humanos, e as pessoas não são iguais. Portanto, a recuperação da informação de uma pessoa para outra não é igual, porque os receptores da informação são diferentes, são indivíduos diferentes. Sendo indivíduos diferentes, é preciso que nós estejamos discutindo como a recuperação da informação pode ser particularizada para cada indivíduo. Se isso acontecer, se eu conseguir particularizar a recuperação para cada indivíduo, significa que a efetividade da informação e, portanto, em suprir a necessidade informacional do usuário vai ser melhorada. O ideal é que, para uma mesma pergunta, duas pessoas diferentes, os conceitos, o conteúdo, a bagagem semântica nas respostas seja igual, mas as respostas em si podem ser diferentes, podem vir de maneira diferente, tá certo? Então essa é a motivação para a gente estar discutindo a recuperação da informação. Aqui, hoje, nós vamos falar de um tipo de recuperação, eu chamei de manual B. Vamos ler aí, que seria. Segunda possibilidade, o potencial usuário informa uma expressão de busca, o sistema seleciona um conjunto de possíveis respostas e então o usuário faz uma seleção manual no sistema para definir qual item ele deseja. Lembrando que recuperação manual, que chamamos agora de A, que nós discutimos na aula passada, o usuário ele vai direto ao acervo, manipula os documentos, os livros, vai mexendo lá direto no acervo. Pega 4, 5 itens do acervo, leva para a mesa, olha ali logo em seguida, para verificar qual deles podem eventualmente atingir e suprir a necessidade informacional daquele usuário. Então, nós vimos como problema a rápida desorganização do acervo, porque se ele tira um monte de itens do acervo e vai levando para uma mesa, por exemplo, aqueles itens que saírem do acervo para ir para a mesa não retornam instantaneamente. O segundo usuário que chega pode já não encontrar aqueles itens no acervo e isso é ruim, porque o item existe, mas está lá na mesa, só que ele não tem como saber. Isso demanda aí um esforço humano, no caso das bibliotecas tradicionais, de repor o item lá no seu local de origem, no acervo. Dessa maneira, permitindo que um novo usuário encontre aquele item. Bom, aqui na recuperação da informação manual B, essa segunda possibilidade, o usuário, o potencial usuário da informação, ele faz uma busca em um sistema, procura e seleciona alguns materiais no próprio sistema,
Quando então ele selecionou os materiais no sistema, aí então eventualmente ele vai até o acervo para pegar os elementos. Então a desorganização e o nível de movimentação do acervo lá onde ele está depositado vai diminuir. Portanto, isso retarda um pouco a desorganização natural que acontece no acervo à medida que o dia vai correndo, né? Se a unidade de informação não tiver um ciclo de atualização rápida, não tiver ali funcionários disponíveis para repor os itens para o acervo, a opção número 1 ela vai fazer com que aquele acervo vá se desorganizando muito rápido. Essa opção aqui B, esse tipo de recuperação manual, com o auxílio de um sistema, ele acaba então contribuindo para isso, né? Diminuindo a necessidade de estar constantemente levando o material de volta para a prateleira, porque em geral, quando as pessoas selecionam o material no sistema, é mais provável que aquele material seja o que ele precisa. Ok. Vamos ver aqui qual seria a vantagem. A vantagem é, de cara, sendo consultado primeiro no sistema e não acervo, que vários usuários possam identificar o nome daquele material, o nome daqueles documentos que podem vir a suprir a necessidade informacional dele. Por quê? Estão consultando em um sistema, não estão manipulando o acervo. Então, inúmeros usuários podem fazer isso simultaneamente. É óbvio que, decidindo esse usuário ir até o acervo e pegar o elemento lá, pegar o livro, pegar o documento, o paper, o journal, ele pode não encontrar, porque um outro usuário já está consultando, tirou aquele material. Mas a probabilidade ela diminui porque dá um erro. Por que diminui? Porque o material tem chance de voltar mais rápido, porque a demanda de estar devolvendo o material vai diminuir, porque apenas itens mais selecionados são retirados da prateleira pelo potencial usuário. Por quê? Porque ele pré-selecionou isso no sistema. Então, vantagem: vários usuários podem consultar ao mesmo tempo. 2. Isso contribui para diminuir a desorganização no acervo. Depende ainda de que alguém devolva o item que foi retirado para o acervo, para que outros usuários possam encontrar. Mas diminuiu positivamente a desorganização do acervo. Desvantagens, eu citei aí duas, né? O usuário ele seleciona os nomes das obras que pode consultar, mas efetivamente ainda terá de obter os itens. Ou seja, na primeira opção, na primeira modalidade, primeiro subtipo de recuperação manual, ele estava lá direto no acervo. Ele viu o livro, pegou, acesso imediato, né? Já nesse segundo, ele consultou em um sistema, vai até o acervo e o item pode não estar lá, tá certo? Outra desvantagem é que usuários não experientes podem ter dificuldade. Por exemplo, ele, como não está passeando pela prateleira, né, pelo acervo físico, ele pode verificar no sistema, anota alguns dados de localização, mas ele vai lá e tem uma dificuldade de encontrar, o que pode ser sanado facilmente se a biblioteca usar algum tipo de sinalização para os usuários que não seja, por favor, a sinalização técnica usada para bibliotecários. Então, a sinalização técnica que a gente normalmente vê em bibliotecas não são feitas para usuários, são feitas para os próprios bibliotecários e outros funcionários do setor. O ideal é que, além dessa, exista uma que seja direcionada, uma identificação que seja direcionada ao usuário, que ele olhe, não tem que ser um bibliotecário para entender aquilo. Bom, continuando. Para a gente poder trabalhar um pouco, né, esses conceitos que foram colocados agora, eu estou propondo aqui algumas discussões, algumas perguntinhas para você responder em casa e enviar através do nosso sistema do SIGA, né, para você poder praticar isso. Então vamos ver quais são as perguntas e eu comento um pouquinho. Primeiro, comparando a recuperação manual direta no acervo e aquela que utiliza um sistema, qual delas oferece um menor custo para a organização? Segunda pergunta, em que tipo de itens pode haver uma melhora ou piora dos custos para a organização? Terceira pergunta, na sua opinião, né, a maioria das bibliotecas brasileiras
enquadram-se na recuperação manual do tipo A, que é aquela que ele vai direto para o acervo e mexe em tudo, ou a B, que ele vai no sistema primeiro, procura lá, anota e depois vai ao acervo. E mais uma pergunta: qual a diferença entre a recuperação manual do tipo A, que a gente falou na aula anterior, que eu revisei aqui hoje também, e a B, estudada hoje? Né? Qual a diferença? O prazo para entrega você deve verificar junto com a mensagem de divulgação desse vídeo e também do material da aula de hoje. Fique atento ao prazo, são apenas 1, 2, 3, 4 perguntas simples para você cumprir a aula de hoje. Tá? Essa é uma atividade individual e sem possibilidade de entrega após essa data. Como eu prometi para vocês, devido à pandemia, as restrições de recursos para os usuários, para os meus queridos alunos, né? Que aí por vezes tem aí um plano de dados limitado ou que as condições não são as mais adequadas para estudar. As minhas aulas vão ser sempre bastante objetivas, vou tentar condensar ao máximo o essencial que precisa ser dito e deixar uma prática sempre para vocês. Então por isso a nossa aula fica por aqui hoje e eu espero que você esteja e continue bem, tá certo? Boa tarde, até mais!